A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos ao canal Bíblia Simples. É uma honra estarmos aqui para aprendermos mais da Palavra de Deus. A Palavra de Deus que é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e das juntas e da medula, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção dos corações. Hoje vamos estudar e falar um pouco sobre Deus. Muitos têm ideias sobre Deus. Nós temos ideias sobre Deus. O mundo tem, as pessoas do mundo têm ideias sobre Deus. Mas quem é Deus? É muito importante a gente fazer essa pergunta. E antes de entrarmos na passagem, eu gostaria de ler aqui o texto em Isaías 43, verso 13, que diz assim: Antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirás? Essa passagem se inicia esse estudo de hoje, né? E o nosso Deus, ele é grande, ele é poderoso, ele é incomparável. Ele é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, e é o Deus que será eternamente. É o Deus que é onipresente, onipotente e onisciente. É o Deus que é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Ele é antes de todas as coisas. Cada um tem a sua ideia de Deus, mas ninguém consegue mensurar ou medir a sua sabedoria ou seu conhecimento. O nosso Deus, ele é poderoso para salvar, para transformar, para mudar. E hoje vamos falar um pouco sobre esse Deus. Quem é este Deus? E como a Bíblia nos fala sobre esse Deus. No princípio da criação, antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos, ou das minhas mãos, operando eu, quem impedirás? Então, esse é o Deus que vamos falar hoje, e vamos folhear um pouco a palavra de Deus, a Bíblia, e entendermos quem é esse Deus. O Deus que, como diz a palavra, enviou seu Filho único para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Então você vai abrir aí a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler, e para que possamos entender quem é este Deus que fez, que criou, que formou, que falou e ouve. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: No princípio Deus criou os céus e a terra. Então Deus que vamos falar hoje é o único, é o incomparável, é o Deus que criou os céus e criou também a terra. E os versos a seguir vai dizer que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. E quando Deus começou a criar, quando Deus começou a falar, e disse Deus: haja luz, houve luz. Quando Deus diz: haja separação entre a luz e as trevas, a noite e o dia, e houve separação. Então, a partir do momento que Deus falou, haja, houve. Esse é o Deus que é todo-poderoso, o grande eu sou, o Deus conosco, o general de guerra, o todo-poderoso. E vamos entender aqui nesse versículo e nesse capítulo 1 que é a origem de todas as coisas. É onde criou todas as coisas.
como diz a palavra, e tudo que na terra há, os animais, as plantas, as árvores, tudo foi feito por Ele e para Ele, como diz o apóstolo Paulo, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Então, é o Deus Criador, é o Deus da criação, é o Deus que formou o homem, é o Deus que formou o homem e deu fôlego de vida. Assoprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então, se nós respiramos, se nós estamos vivos, é porque a sua misericórdia, a misericórdia do Senhor já se renovou na minha e na sua vida. O Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz, Ele é o nosso Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Vamos para o segundo ponto. Deus é único. Vamos abrir aqui em Isaías 45, verso 5. Vamos abrir a palavra de Deus. 45, verso 5, que vai dizer assim: Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há Deus, eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Então, o Deus que fez os céus e a terra, o Criador do universo, Ele é único. Ele é o Todo-Poderoso, ainda que você não conheça Ele ainda, mas Ele te conhece. Ele sabe as suas necessidades, Ele conhece a sua estrutura, Ele que sonda os corações, Ele que conhece a intenção dos pensamentos, Ele sabe das suas necessidades. Ele é o único Deus. Amém? Vamos para o terceiro tópico, que tem como título Deus é amor. Vamos em 1 João, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O nosso Deus, o Criador, Ele é amor. Em João capítulo 3,16, a Bíblia diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, você tem a vida eterna se você quiser, se você decidir, porque Deus enviou seu Filho, o Deus que é amor, o Deus que conhece, que é na sua essência, Ele é amor. Vamos para o tópico 4, Deus é santo. Vamos abrir aqui em Isaías, capítulo 6, verso 3, que diz assim: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, o nosso Deus, que é Criador, que é amor, Ele é santo, Ele é poderoso e toda a terra está cheia da sua glória. Vamos para o quinto tópico, que tem como tema Deus é Pai. Está lá em Mateus 6,9. Então, diz assim, Mateus 6, verso 9: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Então, na oração que Jesus ensina aos seus discípulos, primeiro ele pede que orareis assim, Pai nosso. Então, Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o
Criador, Ele é o Deus único, Ele é o Deus que é amor, Ele é o Deus Santo, Ele é o Deus que é Pai. Vamos complementar aqui em Efésios, capítulo 1, verso 5, que diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então Ele nos predestinou para filho. Então somos filho de Deus pelo beneplácito da sua vontade. Então somos filhos por adoção. O versículo deixa claro: Deus, pela sua infinita misericórdia e vontade, nos predestinou, nos dirigiu para filhos por adoção. Amém, irmãos? Então vamos aqui para o último tópico, o tópico 6. Deus é eterno e imutável. Ele não muda. Se Ele falou, está falado. Se Ele disse, está dito. Então esse é o Deus poderoso. Como diz a palavra de Deus, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, vamos ver aqui agora o último tópico: Deus é eterno e imutável, que está escrito em Malaquias 3:6. Verso 6 diz assim: porque eu sou o Senhor, não mudo, por isso vós, filho de Jacó, não sois consumido. Então, independente das atitudes do povo de Israel, mesmo nas adversidades que o povo vinha a ter contra o Senhor, na idolatria, mas independente disso, a promessa de Deus estava de pé. A promessa que Deus fez para o povo, para a nação escolhida por Deus, estava de pé, porque Deus, Ele não muda. Se Ele fala, Ele garante para cumprir a sua promessa. Então ficamos por aqui. Compartilhe dessa palavra para que a palavra do Senhor possa chegar, alcançar os corações. E Jesus Cristo disse o quê? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Então, curta, compartilhe desse vídeo, inscreva no canal para que a palavra do Senhor possa alcançar os corações. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.